Olá, meus irmãos e minhas irmãs bicolores. Hoje, quinta-feira, vamos dar início a mais uma escola vivencial no nosso setor da Amigo Gouveia. E para dar início, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a Deus por tudo que Ele vem fazendo em nossas vidas e também por aquelas pessoas que estão, neste momento, precisando da visita do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que tudo que saia aqui hoje da minha boca seja não por minha vontade, mas da vontade do Pai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Porque vocês bem sabem, irmãos, que nossa estada entre vocês não foi inútil. Ao contrário, mesmo depois de sofrermos e termos sido insultados em Filipos, como vocês sabem, encontramos em nosso Deus a coragem para lhes anunciar o Evangelho de Deus, em meio a tanta oposição, pois nossa pregação não vem de intenções enganosas, de segundas intenções ou de trapaças. Ao contrário, uma vez que Deus nos considerou dignos de confiar-nos o Evangelho, nós então falamos, não para agradar as pessoas, mas a Deus que prova nossas orações. Pois nunca usamos palavras de bajulação, como vocês sabem, nem recorremos a pretextos para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. Nem ficamos procurando elogio de pessoas, nem de vocês, nem de outros, ainda que pudéssemos insistir em nossa importância como apóstolo de Cristo. Ao contrário, toda a bondade, qual a mãe acariciando os filhos, tínhamos tanto carinho por vocês que estavam dispostos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. Tão amados vocês se tornaram para nós. Pois vocês ainda se lembram, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, noite e dia trabalhando, para não sermos de peso para nenhum de vocês. Nós, assim, lhes proclamamos o Evangelho de Deus. Vocês são testemunhas. E Deus também, de como foi santo, justo e irrepreensível nosso comportamento para com vocês que acreditam. Da mesma forma sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seu filho. Nós exortamos e encorajamos vocês e testemunhamos para que levassem vida digna de Deus, que os chamam para o seu reino de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, a palavra hoje nos mostra o quanto é importante a liderança na comunidade, o quanto que a gente pode ser um líder com o seu testemunho, com a sua boa palavra, com a palavra verdadeira, que assim como ele liderou, nós podemos também fazer nosso papel de líder. Mas ele também nos mostra, sem que a gente precise de elogios,
dinheiros, né? Sem que a gente precise mostrar nada para ninguém. Deus, ele está vendo tudo, ele está sabendo de tudo, principalmente do nosso coração. É tanto que ele nos mostra, aqui ele nos mostra que ele tenta comparar este momento com aqueles irmãos, aquela pregação, aquele momento de liderança na comunidade, como ele compara com a mãe, imagina uma mãe com seu filho, o carinho a qual aquela mãe vai dar ao seu filho, a forma com que ela vai tratar o seu filho. E também ele nos traz como um pai, né? Como um pai que exorta e encoraja o seu filho. Que a gente possa ser um líder com coragem de seguir, sem que a gente espere nada, em troca, na verdade, né? Vamos dizer assim. E também ele, aqui no capítulo 9, ele nos traz a importância da gente seguir a nossa vida, mesmo que a gente tenha dificuldades dentro de casa, no trabalho. Ele nos traz aqui: pois você ainda se lembram, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, noite e dia trabalhando para não sermos de peso para nenhum de vocês. Ou seja, independente do seu trabalho, independente da sua família, tenha coragem. Peça sempre a Deus para lhe encorajar, por mais que você tenha fé. Digamos sempre: Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, me encoraja. Senhor, me faz seguir, me faz ser forte neste momento. Então, esta palavra ela nos traz, nos deixa esse poder de liderança, a forma como você pode liderar sem precisar nada em troca. E a forma do carinho que você pode tratar os seus irmãos no seu trabalho, na sua casa. O que não podemos deixar é de evangelizar. Não devemos nunca deixar de evangelizar por ter medo, por se sentir cansado, por achar que não estamos sendo reconhecidos aqui. Mas podem ter certeza, meus irmãos, o que importa neste momento é o que Deus está vendo, o que Ele está sentindo no nosso coração. Então, que a gente possa, neste momento, de que a gente esteja um pouco, vamos dizer que cansado, com um fardo um pouco sem poder carregar, que a gente possa se ajoelhar, rezar, pedir a Deus que nos encoraje, nos dê muita sabedoria e, acima de tudo, que Ele nos dê a graça, pois só a graça dele nos basta. Agora vamos falar um pouco sobre São Paulo apóstolo, né? Um pouco da história de conversão, um pouco de o que São Paulo tem de aproximação para nós que somos cursilistas. Não é à toa que é o nosso patrono do movimento de cursilho de cristandade. E vamos falar um pouco sobre essa conversão, sobre esse momento de evangelização e conversão de Paulo, né? São Paulo apóstolo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo, autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Ou seja, ele tinha como prazer, tinha como missão perseguir os cristãos, né? Perseguir os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que propagavam o evangelho, que levavam o evangelho, que tentava, de certa forma, mostrar aqueles pessoal ali de Jerusalém quem era Deus, quem era nosso Senhor Jesus Cristo. E para iniciar um pouco sobre a conversão de Saulo, né? de São Paulo, ele recebeu uma missão de ir até a cidade de Damasco. Para lá ele perseguir mais cristãos na cidade de Damasco, né? São Paulo ele teve, ao chegar próximo a Damasco, ele escureceu, né? Teve uma escuridão que ocasionou dele, segundo alguns historiadores, né, que não
não tem nada comprovado, mas segundo alguns historiadores, pela proporção da queda, imaginam que tenha sido uma queda a cavalo, né? Alguns dizem que foi a pé mesmo, mas pela proporção alguns dizem que acham que foi a cavalo. Até minha avó tinha o costume de dizer assim, cuidado para você não cair do cavalo, justamente era por conta desta passagem de Paulo por Damasco, né? Só que aí, quando ele caiu, ele ouviu uma voz, né? Aliás, antes dele cair, ele ouviu uma voz, e aí, quando ele ouviu a voz, que impressionado, acabou caindo do cavalo, e quando ele caiu do cavalo, Jesus Cristo, então, disse, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 4 ao 5, né? Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Automaticamente, todos aqueles que estavam com Paulo, eles se impressionaram com a voz, ficaram de forma que sem acreditar que aquilo estava acontecendo, né? No instante, depois daquela queda, depois de falar com Jesus, no mesmo instante ficou cego. Paulo ficou cego e durante 3 dias ficou em oração, ficou ali. Esse momento eu acho muito importante, porque nessa história de Paulo é por isso que entra muito o concílio. Eu costumo dizer, eu ouvi e também costumo dizer, que quando a gente entra no concílio, a gente entra cego. A gente entra sem enxergar o mundo, sem enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma que a gente entra, e assim como Paulo, a gente fica 3 dias. 3 dias em oração. Assim como Paulo ficou os 3 dias em oração, a gente também no Concílio de Cristandade ficamos ali os 3 dias orando, pedindo que a gente possa, assim como Paulo, né, voltar, não para a mesma vida, mas para uma vida de conversão. Tanto que, assim como Ananias, Jesus Cristo mandou Ananias da cidade de Damasco, pediu que ele preparasse o batismo, e pediu que ele colocasse a mão na sua cabeça. E ao fazer isso, ao batizar, quando o Espírito Santo tomou posse e quando ele ficou repleto do Espírito Santo, automaticamente os seus olhos caíram escamas, literalmente, escamas. E de repente Paulo ele recobra a visão, e impressionado com aquele poder do Espírito Santo, ele se converte ao Espírito Santo de Deus, ao cristianismo. Ele entende que ali chegou o momento de se converter, de seguir a vida de evangelização. E o novo na sua ação evangelizadora é que Paulo ele sai do círculo dos judeus e se volta aos pagãos. Põe-se a caminho a anunciar o evangelho em realidades diferentes. Nazaré viveu, né? Realidade totalmente diferente. Ele torna-se a ser o primeiro grande enculturador do evangelho. Ele passa, depois como é que eu posso dizer? Depois dele se converter, ele dá o sim dele. Assim como nós, no Movimento Concílio, a gente dá o sim. Entendeu? A gente dá o sim. E quando a gente dá o sim, a gente tem que ser um sim verdadeiro. Assim como Paulo, que ele deu o sim, se converteu e seguiu a caminhada, né? Mesmo em realidades diferentes da de Jesus de Nazaré. Não é isso? Pronto. Aí Paulo, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era intelectual. Ele, com a sua intelectualidade, ele passa a anunciar o evangelho de forma diferente. Ele passa a anunciar o evangelho fazendo até o cristianismo mudar de cultura, da cultura semita para a greco-romana. Ou seja, ele usa aquilo que ele tem de bom para anunciar o evangelho. Ou seja, nós, assim como tem nas parábolas do talento,
que a gente possa pegar os nossos talentos, os nossos dons, que a gente possa colocar em prática para nos ajudar a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa, a cada dia, sermos fortes e entender que a nossa forma de melhor que nós temos que usar isso para que a nossa evangelização ela seja de forma concreta e de forma que a gente possa dar o nosso testemunho na evangelização. Sem contar que ele enfrentou muitas dificuldades, sérias dificuldades, pois pelo fato dele não ter conhecido, né, nem andado junto com Jesus, algumas pessoas não acreditaram e tentaram impedi-lo, dizendo que ele não era apóstolo. Pelo fato dele ser aquele perseguidor e de repente ele ser uma pessoa a quem ele mudou. Ou seja, ele passou de perseguidor para perseguido. Aí há muitas pessoas não acreditavam pelo fato dele ter perseguido tanto, né, e ele não ter seguido com Jesus, né? Muitas pessoas não queriam, não aceitavam ele seguir essa vida de evangelizador. Mas a parte mais importante nada disso afasta do que ele tinha se tornado. Razão da vida dele. Ele se tornou aquilo porque ele queria, ele viu que se converteu, ele viu que o correto era aquilo. Então, em 1 Coríntios 9:17, ele é bem claro, ele diz: anunciar o evangelho não é um título de honra para mim, pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Vamos para a nossa reflexão da palavra. Ele diz bem claro, anunciar o evangelho não é um título de honra. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ou seja, como eu disse lá na explanação da palavra, a gente não pode fazer achando que fulano não reconhece, porque eu não ganho isso, porque eu não ganho aquilo. Ao contrário, é uma necessidade nossa levar a palavra de Deus. A gente deu sim. Se a gente deu sim nos 3 dias, a gente se converteu, vamos seguir evangelizando. Fácil? Não é. A história está contando, está dizendo. Fácil não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Até porque Jesus Cristo já disse, e Paulo, ele de forma bem clara, ele nos deixa nestas cartas, né, que ele deixou para a gente seguir, né? E continuando este momento de conversão, Paulo ele fez 3 viagens muito grandes, né? Viagens de evangelizações enormes. Saiu evangelizando sem pensar, como a gente às vezes costuma dizer, feito louco mesmo, louco por Cristo. Ele semeou comunidades por onde passou. E isso não o impediu de se sustentar com seu trabalho. Mesma coisa que foi dito lá no Evangelho, na leitura, na explanação. Por mais que a gente tenha o nosso trabalho, isso não é motivo para a gente desistir. Ao contrário, isso é motivo para a gente se ajoelhar, joelho no chão, e pedir para nosso Jesus Cristo nos dar força. Pedir para nosso Senhor Jesus Cristo nos sustentar na fé, nos deixar ainda mais fortalecido. Foi um trabalho que também evangelizava, né? Você pode ter o seu trabalho e no seu trabalho mesmo você vai fazer a sua evangelização. Isso não é desculpa para a gente chegar e mudar a nossa caminhada por causa do trabalho. Ao contrário, Paulo, a gente viu, Paulo passou de perseguidor a perseguido. Então, não importa o momento de trabalho. Ao contrário, ele usou o momento de trabalho para também fazer com que evangelizasse. Né? Usou aquele momento para fazer evangelizações. Entendeu? Saiu trabalhando e evangelizando. A vida é isso. Né? Nas epístolas de São Paulo, trata da doutrina, da ética cristã e da organização da igreja. Na Bíblia, as epístolas elas seguem-se aos evangelhos e aos Atos dos Apóstolos, né? Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São Paulo
apóstolo é novamente preso e levado para os arredores de Roma, quando em 67 ele foi decapitado, né? Até o último dia evangelizando, né? O dia festivo que comemora-se o dia de São Paulo, que a gente, né, é o dia 29 de junho, que a gente faz algumas celebrações, né? E até o ano de 62, Paulo ele encerrou suas epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver. São elas: primeira e segunda aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, primeira e segunda aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios, primeira e segunda aos Timóteos e os Hebreus. Essas foram as cartas que Paulo deixou para a gente sentir o prazer de evangelizar e conhecer também um pouco dessa história de Paulo, né? E uma das frases mais interessantes que eu me sinto tocado nas frases de João, de Paulo, perdão, de São Paulo, quando ele diz em 2 Timóteo 4, de 7 a 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele sabia que ia ser ali morto, ele escreveu, ou seja, foi até o fim, combateu o bom combate, até o fim, levando a palavra de Jesus Cristo para aqueles que mais precisavam. Iniciou um processo de conversão, e neste processo de conversão deixou essas cartas aí com essas histórias, com essas palavras lindas, né? E hoje em dia, né, nós como cursilistas, a gente mirar em Paulo é um desafio para nós. Evangelizar enquanto trabalhador ou trabalhadora é o ideal. O mundo urbano ou os nossos ambientes estão ávidos de esperança e de coerência. Isso inicia o nosso momento de evangelização dos ambientes. Que a gente possa, assim como Paulo, ser um trabalhador, mas um trabalhador evangelizador. Que a gente seja um pai, mas seja um pai evangelizador. Que seja um filho, mas um filho evangelizador. Uma mãe evangelizadora. Que a gente possa evangelizar os nossos ambientes, assim como pede o nosso movimento de cursilho. Tá bom? Paulo, continuando, Paulo, ele é um grande exemplo para toda igreja, né? E em especial para nós, do movimento de cursilho de cristandade. Porque enculturar a fé significa respeitar diferentes culturas, entendendo que o diferente enriquece. Ou seja, a gente pode ser diferente, vamos ser diferente. Não podemos fazer só aquilo que a gente faz sempre. Vamos sair do nosso comodismo, vamos ser diferente. Vamos em busca de novos irmãos para o nosso cursilho de cristandade. Tá bom? E também, o que na diversidade também se serve o Senhor, é a questão do nosso tempo. Vai depender de nós, vai depender do nosso tempo para a gente evangelizar. Então, que a gente possa procurar esse tempo para nós, procurar esse tempo para Deus, né? E São Paulo, como eu disse no início, ele é o nosso patrono. Ele foi declarado patrono do movimento de cursilho, patrono celestial do movimento de cursilho de cristandade, pelo saudoso Papa Paulo VI, né? Na Utreia Nacional realizada em Tarragona, por ocasião do ano Santo Paulino, no dia 7 de julho de 1963, a pedido dos cursilistas. Eles se sentiram tocados com a história de Paulo e, como vocês estão vendo, tem tudo a ver com o nosso movimento de cursilho. Tem tudo a ver com a nossa caminhada, né? Paulo, ele é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas que escreveu nos revelam sua vida e a experiência de Deus processada no seu existir. São Paulo foi o primeiro enculturador do Evangelho. Ele foi o primeiro que levou do seu jeito, da sua forma intelectual,
o evangelho para aqueles que mais precisavam, né? Como já foi dito. A exemplo de São Paulo, que evangelizou incansavelmente, o MCC, através do seu método próprio, continua essa missão, né? Essas missões de evangelizações, através dos seus núcleos e formando comunidades de fé, né? E evangelizando os ambientes. Foi levando a cada residência, a cada trabalho, a cada coração a sua evangelização. Então, que a gente possa formar, como temos nossos núcleos de fé, que a gente possa formar o nosso núcleo de fé na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente possa, de forma correta, de forma totalmente querida por Deus, não é isso? Então, vou passar aqui também, deixar aqui também algumas das frases mais marcantes de Paulo, foram bastantes, né? Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Deus dá prova de seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, meus irmãos, vamos evangelizar, vamos levar o movimento de Concílio para as nossas comunidades de fé, para os nossos núcleos, para a nossa casa, para o nosso trabalho, que isso forma, é isso que pede no método próprio do movimento, que a gente evangelize os nossos ambientes, que a gente leve Jesus para essas pessoas que mais precisam. Tá ok? Tá bom? Um abraço, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.